fiel. Quantos receberam palavra? Aleluia. Amém. Amém? Amém. Quantos aqui tem mais uma palavra para nós? Glória. 2, 3 mãos aí, doido para levantar, hein? É vergonha, né? Todo espírito de timidez vai embora agora, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Fez a caixinha do dízimo pra cá? Trazer um relatório rápido da cruzada de ontem. Então tá. Ontem nós tivemos cruzada ali no Crato. Foi uma bênção. Quem foi pra cruzada? Quem foi a primeira vez que foi pra cruzada? Nem foi um número bem menor do que a gente está acostumado, mas eu gostei. Gostei pelo engajamento da igreja, gostei porque tudo conseguiu acontecer. Nós tivemos ali 100 pessoas nas doações de roupas e no atendimento médico, né? Foram 90 e poucas senhas, né? 104 precisamente senhas para as doações de roupa e atendimento médico. Mas foi 104, mas foi porque eu parei, mas eu parei. Ficou mais depois, né? Mandei esperar. Porque eu fiquei com medo da ajuda não dar e no final deu que ainda sobrou. Eu vi pessoas ontem que estavam com sacola. Sempre tem aquelas pessoas que vão, né, por ir, né? Vão, reclamam, ou vão, acham bom, mas eu vi pessoas ontem se alegrando, dizendo assim: eu já tenho a minha roupa do Natal e da virada de ano. Isso é muito gratificante, muito bom. Você vê que teve gente que esperava quase 1 hora na fila para poder entrar e fazer suas compras. É claro que tudo de graça, tudo doado, e com as roupas que a gente arrecada aqui. Amém? Quem sabe você vai andar na rua e vai ver alguém com blusa que era sua. Não é bom? Uma vez eu estava andando na rua, todo bonito, todo elegante, e a pessoa olhando para mim assim, me olhava, eu digo: não estou assanhado, não estou fedendo. Ele olhou tanto que eu me toquei. Eu estou com a blusa que era dele. E ela tinha uma manchinha. Eu digo assim: acho que ele tem certeza que era dele. Amém? Mas é assim. Tivemos ali mais de 100 crianças na Cruzada Kids. Eu pedi para contar 2 vezes, mas criança assim, você está contando, né? Aí passa para cá. Essas crianças eu já contei, será? Não sei. Então vai tudo se misturando, mas mais de 100 crianças. Aí nós temos como saber caso do xilito, né? Caso dos pirulitos. A quantidade que a gente vai dando e a gente vai vendo a medida que tem. Rosângela é muito boa nisso, em ver cara e saber que já recebeu ou não recebeu. Então foi mais de 100 crianças ali. Na cruzada à noite teve pessoas que ficaram da tarde, já ficaram à noite para a cruzada, já permaneceram, chegaram lá 3 horas da tarde, ficaram até 9 da noite. É muito bom isso também. Tivemos em média 100 pessoas na cruzada, ímpias, né? Colocamos 90 cadeiras, incluindo as nossas e a da igreja. E teve, é claro, teve algumas cadeiras lá no meio que estavam, né, sem ser povoadas, mas tinha muita gente na calçada, em pé, pessoas que vieram para a cruzada. O pastor disse que já fez muito evento. E ele lota com igreja, a igreja dele, igreja de outros lugares, congressos, mas as pessoas vinham, ele se surpreendeu com a quantidade de pessoas que vieram que não conhecem a Jesus ainda. Então isso foi muito gratificante. Amém? Amém. Tivemos mais de 20 decisões, mais de 20 pessoas levantaram a mão, reconhecendo Jesus como suficiente salvador de sua vida, né? Pegamos o nome, o endereço, e agora o pastor vai discipular. Agora ele está com um bom trabalho para ele. Uma boa demanda, que é visitar essas pessoas, é aconselhar essas pessoas. Uma vez alguém me perguntou: quem garante que aquela pessoa que levantou a mão verdadeiramente foi salvo? Eu digo que só Jesus sabe. Eu não sei, Satanás não sabe, você não sabe, mas o nosso trabalho, a Bíblia diz que é liberar semente. Aí o Espírito Santo, ele vai tocar no coração, ele vai trazer a transformação, mas o nosso trabalho é ministrar. Tem gente dentro das igrejas que ainda não foram despertadas pelo Espírito, só que aí cabe à igreja local fazer esse trabalho, visitar, acompanhar,
dar toda a assistência. Amém? Foram gastos ali em média R$1.500. Alguém te mandou uma mensagem, não, pedindo Pix? Ainda não, né? Mas a gente vai botar alguém na... Mas tô brincando. Direcionar alguém da igreja? Pode ser. Não é tu, Eduardo, não. Aqui tem outro Eduardo atrás de tu também, viu? Pode ser Eduardo, né, Eduardo? Tá certo? Tu tem uma boa dicção. Olha, Tiago, nós estamos aqui. Percebemos que o seu boleto venceu ontem. Tem como o senhor agilizar para não estar sendo cortado do nosso rol? Estou brincando, pessoal. Nós fizemos tudo aquilo com o seu dízimo e com a sua oferta. Nós entendemos que missão não é algo penoso. A gente não precisa estar fazendo uma campanha. É claro que tem coisas que são listas, mas eu creio que não precisa fazer. Olha, pessoal, a gente precisa de R$1.000 aqui para fazer tal coisa. Eu lembro que em uma das orações a gente colocou, não foi? Era R$4.000 o orçamento para essa cruzada. Mas a gente foi enxugando, e a gente orou por esse recurso e Deus fez. Amém? E eu quero agradecer a você que contribuiu, você que orou, você que foi, você que fez acontecer, você que não deu certo ir, mas que de uma forma auxiliou. Eu quero agradecer a sua vida. Amém? Amém. E que você continue ofertando, dizimando, continue semeando, e mais vidas serão salvas. Amém? Você trouxe seu dízimo, sua oferta, você tem a oportunidade de ofertar, dizimar. Se você achar ruim porque não tem uma musiquinha, eu posso tocar uma música aqui enquanto você vem. Posso cantar. Deus é maravilhoso. Glória. Deus é fiel. Amém? Vamos botar a caixinha ali de novo. Daqui a pouco. Você está com vergonha, você dizima lá, oferta lá. Obrigado, Sara. Deus é fiel. Todo tempo. Como é que está a sua andada com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Se me perguntasse a mim, eu ia dizer que eu estou cansado. Fiquei com as coxas batendo na perna tudo doída. Esse sapato que eu tenho, ele é bem desconfortável, né? Eu passei o dia de tênis, aí é bem confortável, mas quando eu coloco o sapato, eu fico todo doído. A gente chegou ontem e fomos descarregar o carro do Vicente. Não quis pegar aqui ainda, ele ficou empurrando o carro ainda, 10 horas da noite, né? E só quem tinha de força era eu. Eu era o mais forte. Deus prepara. Deus prepara, né? Eu fiquei empurrando, os outros eram quem? Cadu, tem força pra nada. Cauã, Sofia, né? Era eu mesmo, né? Dá pra ver que era eu que tava puxando o bonde. A gente empurrou, mas aí amanhã vai dar certo, vai ajeitar. Amém? Então, cansei bastante, descansei hoje. Mas como é que está a sua andada com Deus? Como está a sua caminhada? Como está a sua vida com Deus? Como tem sido a sua andada com Deus? Ontem, um momento da cruzada, eu me entristeci. O louvor, né? Cantando, João Paulo ali dando o seu melhor, Renato, quem mais? Tiago. Estava ali e eu olhava a igreja que eu falo, os que já são salvos, ao redor, e eles estavam tão dispersos que era como se não se conectasse com aquilo que estava acontecendo. E eu olhava e eu dizia assim: Senhor, nós estamos em guerra, nós estamos em uma batalha e nós estamos tão desconectados, tão dispersos. Às vezes, no meio da ministração, às vezes eu tinha que parar a ministração de quem estava recebendo, olhando para mim assim, para reclamar com um crente que estava se movimentando, conversando. E teve hora que eu fui lá para trás na hora do louvor e eu fiquei orando. E o Senhor disse assim: é por causa deles que você está aqui. Não se frustre se... e também eu não posso cobrar algo de uma igreja em que não está habituada ainda com missões. Para eles é mais um evento, é mais uma festa, é mais um congresso. Isso é uma constância, né? Uma transformação. Mas aí me veio uma palavra, onde eu me lembro aquele versículo onde ele dizia assim: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor.
Aí veio uma graça. E eu comecei a sentir que as pessoas estavam sedentas, que as pessoas estavam precisando, que as pessoas estão necessitando. E é uma oração que eu faço e que talvez seria bom você fazer também. Senhor, me deixa sentir a dor do outro. Me deixa sentir o que o outro precisa. Me deixa sentir o que o outro necessita. E o que Deus vem ministrando no meu coração já há alguns dias é sobre excelência. Ainda que a gente vá fazer algo com recurso limitado ou com algo que nos falta, mas nós temos que fazer com excelência, com o nosso melhor. Nós tivemos em outra missão, outro tempo, não sei quando, mas faz uns dias já. A gente estava em outra missão e a gente comentava em que não teve excelência das pessoas que nos receberam. Não é excelência de preparar o melhor, mas é excelência da pessoa estar ali, conectada ali, fazendo o melhor. Eu não sei você, mas eu não gosto de ir num restaurante onde eu não sou bem atendido. Pode ser um restaurante onde a quentinha seja R$10 ou R$100, mas se eu não for bem atendido, eu não volto. Uma vez eu fui em um supermercado, em um frigorífico comprar carne, e a pessoa me atendeu mal e ainda me enganou. Misturou as carnes. Eu disse, coloca dessa aqui, farro bife, tá bom. Quando eu cheguei em casa, dava pra ver notoriamente que era 2 tipos de carne. A pessoa não entregou tudo. Por exemplo, eu chego num supermercado. De quem é a obrigação de estar sorrindo? É minha ou da pessoa que está lá? Quem tá gentil? Quem tem que estar gentil, simpático? A pessoa que está lá, sim ou não? Porque eu sou um cliente. Eu estou lá para ser bem atendido. Mas eu chego num lugar desse, eu não sou bem atendido, eu não vou voltar. Porque a pessoa ela não foi excelente naquilo que ela estava fazendo. E o que Deus tem ministrado no meu coração é que nós, como cristãos, como pessoas de Deus, temos que ser excelentes naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus nos fez para ser, naquilo que Deus vem nos preparando para fazer. Eu lembro que uma vez eu estava aqui, acho que eu já contei esse testemunho, vou contar de novo. Uma quinta-feira, e nessa quinta-feira eu ia jogar depois do culto. Quem já ouviu esse testemunho? Só Letícia, né? Eu ia jogar bola 10 horas da noite. Aí quando eu estou começando o culto aqui e tal, então termina o culto 9, 9h30, o horário normal chega lá 10 horas. Aí chega uma figura que vem aqui de 2 em 2 anos. Senta lá atrás. Aí eu oro, prego, tenho louvor. E você quer receber oração? Vem aqui à frente. A figura não vem. Mas quando termina o culto, ela chega, pastor, eu vim para o senhor orar comigo. Para o senhor orar por mim lá no monte. Eu disse, não vai orar não. Eu chamei ela na frente e não veio. Aí eu fiquei conversando, né? Senhor, vamos esperar a pessoa ir embora. E eu fiquei com raiva, né, de mim. Eu veio, recebeu a palavra, não quis receber a oração aqui, que é um particular. Deixei ela conversando com Rosângela, essa pessoa, fui lá dentro, troquei de roupa, já vinha com a chuteira na mão. Quando eu cheguei na porta, aí Deus disse assim, é para isso que você quer unção? É para isso que você quer unção? Para você receber, e na hora de você auxiliar alguém, ajudar alguém, ou fazer aquilo que você foi chamado para fazer com excelência, você deixar de fazer. Mas tá bom, senhor, voltei, troquei de roupa, vesti minha roupa de crente de novo e vim convidar ela para ir orar. Quando eu fui orar, eu ainda senti como se Deus quisesse dizer assim, eu não ouvi, mas eu senti. E faça com excelência. Não faça com rapidez, não. Senhor, abençoa, Pai querido, toca do alto da cabeça até o pé, Senhor Deus, em nome de Jesus. Se Deus tiver todo mal, vai embora agora, em nome de Jesus. Não, tem que ser com excelência. Pai, está aqui a tua filha, Senhor. Tu és bom, Deus. A excelência que nós vamos tratar as coisas de Deus tem que ser equiparada com a excelência que Deus vai tratar com as nossas coisas. Quem aqui quer o melhor de Deus?
Eu acho que todo mundo. Você quer o melhor de Deus para a sua casa? Você quer o melhor de Deus para a sua família? Você quer o melhor de Deus para o seu trabalho? Você tem dado o melhor de você para as coisas de Deus? E eu não estou falando de igreja, eu estou falando naquilo que Deus lhe chamou, naquilo que Deus te confiou. Por exemplo, é só um exemplo, viu? Se eu vejo uma mulher que ela está reclamando das coisas de casa e ela está fazendo com excelência, então ela está reclamando do que ela fez. Mas se eu vejo que ela está reclamando, eu peguei um mau exemplo, de algo que ela não fez, ela além de não ter excelência, ela ainda está murmurando. E para quem sabe, a murmuração ela traz um peso, né? Quanto mais você reclama de algo, mais você está atraindo aquilo para você. Por exemplo, um homem ele trabalha numa empresa e ele reclama do patrão. Ele está só trazendo mais peso sobre si. Mas quando ele faz com excelência, quando ele faz com excelência, entendendo que ele está fazendo para Deus e não para o homem, aí ele recebe a recompensa de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Diga assim: a minha andada com Deus tem que ser de excelência. 24, verso 13. Até o verso. Vamos lendo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos procura? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, e verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: os honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar diante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E um disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Você lembra que Jesus ele foi preso, amém? E a Bíblia diz que ele foi julgado. E enquanto Jesus estava sendo julgado, os seus discípulos foram se dispersando. Só que quando fala em discípulos, a gente lembra apenas dos 12. Judas, que tomou outro rumo, e os 11 que continuaram com Jesus. E a gente pensa que os 11, né, cada um voltou para o seu trabalho, voltou para a sua vida. Mas a gente esquece que tinha 70 discípulos que andavam com Jesus. Foram os 12. Discípulos esses que eram discípulos de João Batista, que eram pessoas que ouviram falar de Jesus, pessoas que conheceram Jesus, conheceram sua família e foram se agregando a Jesus. Fora esses 70 discípulos, existiam também 500 pessoas que andavam com Jesus. Dentre eles, aquelas mulheres que sustentavam Jesus, um homem chamado Nicodemos, que foi até Jesus para aprender sobre Jesus, um homem chamado Jairo, que teve a sua filha ressuscitada, pessoas que presenciaram milagres, presenciaram curas e começaram a andar com Jesus. Só que aí Jesus é preso, e quando ele é preso, a maioria vai se dispersando, vão indo embora. E a Bíblia diz que quando dá o terceiro dia, que Jesus disse que ia ressuscitar, e eles não veem Jesus ressuscitado, aí eles começam a desacreditar de tudo o que Jesus tinha dito, ou uma parte do que Jesus tinha dito. E a Bíblia vai trazer 2 discípulos, um chamado Cleopas e outro que não foi identificado. Mas são 2 discípulos que faziam parte dos 70. Discípulos que receberam a autoridade de Jesus. Discípulos que receberam uma comissão, um poder de Jesus para ir pregar. Discípulos que chegaram até Jesus e disseram assim: Jesus, os demônios estão se submetendo ao teu nome através da nossa vida. Jesus, nós fomos lá e curamos os enfermos. Esses 2 discípulos, eles tiveram experiência com Jesus. Mas a Bíblia diz que deu domingo e eles não viram Jesus ressuscitado. Eles começaram a desacreditar da promessa. E eu sei aqui que ninguém desacreditou de nenhuma promessa. Mas a Bíblia diz que eles vão andando. E à medida que eles vão andando, eles vão conversando. Eles iam andar 60 estádios entre Jerusalém e Emaús. Eu fui pesquisar, é mais ou menos 11 quilômetros. 11 quilômetros você fazer conversando, você vai levar em média 2 horas. O máximo que eu andei foi 8 quilômetros. E foi assim, 5, 2, 1, foi dividido. Mas digamos que eles levassem 2 horas. E a Bíblia diz que eles iam conversando e discutindo. E à medida que eles iam andando, Jesus se aproximou deles. E eles não identificaram que era Jesus. E lendo essa passagem me deu um temor. Senhor, será que às vezes nós estamos conversando e até discutindo e não reconhecemos a tua chegada? E não reconhecemos a tua presença? E eles vão andando e conversando, e Jesus com eles. E eles continuam andando e conversando, e Jesus com eles. Deixa eu fazer uma pergunta: qual é o teor das tuas conversas? Qual o teor das tuas discussões? Você já parou para pensar que quando você senta para conversar com alguém, Jesus está ali ouvindo a conversa? Sim ou não? Não é para você não, essa pergunta não é para a pessoa que está do seu lado, viu? Tem alguma conversa que você anda conversando que eu não posso ouvir como pastor? Eu talvez não vá ouvir, mas Jesus está ouvindo. Eu já me envergonhei de algumas conversas. Eu já fui cobrado por Deus de estar em mesas ou em ambientes compartilhando de informações ou de conversas ou de fuxico. E quando eu for orar,
o Senhor me penalizar e me perguntar: qual tem sido o teor das nossas conversas? Se essas nossas conversas estão impedindo da gente reconhecer que Deus está no ambiente. E a Bíblia diz que eles vão conversando e vão discutindo. Aí Jesus ele diz assim: sobre o que vocês conversam? Sobre o que é que vocês estão conversando? Olha, Jesus ele se importa com o teor das nossas conversas. Então a partir de hoje eu vou me policiar mais sobre aquilo que eu converso. E eles vão conversando. E eles assim: só tu que não sabe, só tu que não está sabendo o que aconteceu aqui. Aí eles começam a revelar como está o coração deles. Um homem chamado Jesus, que era, eles falam no passado, era profeta, que foi preso, que foi morto. Eles estavam tão decepcionados com aquilo, porque eles acreditavam que Jesus era o enviado de Deus, e que Jesus ia vir com força, com coragem, ia montar um exército, ia destruir o Império de Roma, que controlava Israel, e eles iam reinar junto com Jesus. Jesus ia ser o rei, e eles iam reinar com Jesus. Eles já estavam pensando, né? Quem sabe vão ser o ministro da Fazenda, quem sabe você ajuda a economia. Já estavam arquitetando. Mas aí Jesus foi preso. Para ele já foi um baque. Tem muita gente aí que está triste, né? Porque tem gente presa, né? Jesus foi preso. Foi um baque para eles. Aí Jesus é morto. Passa 3 dias. Jesus não ressuscitou. Eles se decepcionaram. Aí eles começaram a pensar: não vai acontecer. Sabe o que eles disseram para Jesus no meio do caminho, sem saber que era Jesus? Ele era um profeta. Ele dizia isso e isso. Eles sempre lançavam as promessas de Jesus para o passado. Porque como não aconteceu como eles esperavam, como não aconteceu como eles queriam, eles pensavam que não ia acontecer. E às vezes na nossa vida, porque não acontece como a gente espera, porque não acontece como a gente quer, a gente pensa que a promessa não vai acontecer. Mas Jesus está vindo para te encontrar no meio da tua jornada, no meio do teu caminho, para te dizer que vai se cumprir, que vai acontecer. E sabe o que me alegra? É que aqueles 2 homens, um deles nem nome tem na Bíblia, ele não mostra o que eles fizeram, mas Jesus vai buscar eles no meio do caminho. Ei, Jesus está vindo nessa noite para nos posicionar de volta ao caminho que Ele tem para nós. Aleluia. De volta a um propósito. Por isso que eu perguntei: como está a tua caminhada com o Senhor? Como está a excelência na tua caminhada com o Senhor? E a Bíblia diz que eles vão andando. E tem uma hora em que Jesus ele abre a boca. Mas os discípulos estão tão ruins nos sentimentos que não reconhecem que é Jesus que está falando. Deixa eu te dizer uma coisa: quando os teus sentimentos falarem mais altos do que a voz de Deus, você vai caminhar com Deus, mas sem ouvir Deus. Deixa eu traduzir: você vai estar dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, recebendo uma direção, mas mesmo assim os teus sentimentos não vão deixar a direção de Deus mudar a tua vida. Nós temos uma tendência de deixar que as decepções, as frustrações nos paralisem, ao ponto de a gente não reconhecer que Deus está falando, está direcionando e está nos dando uma direção. E Jesus ele vai falando no meio do caminho. Jesus vai falando. E a Bíblia diz que ele começa a falar lá de Moisés, e ele vem trazendo os profetas. Vocês lembram que Isaías disse isso? Vocês lembram que o profeta tal disse isso? Vocês lembram que a Escritura diz que ele precisaria morrer, que ele precisaria pagar um preço? E ele começa a falar, e vai chegando perto das 2 horas, e eles vão chegando perto da aldeia. Aí Jesus faz algo que eu faço isso direto. Eles vem aqui, Eduardo, chega. Agora é tu, Eduardo, aqui, viu? Tem mais disposição do que ele. Esse menino novo tem disposição para nada ainda. Você não pega nenhum peso menino desse, não? Frente a gente. Eles vêm aqui, ó. Vamos conversando. Aí tu chegou na tua casa, que é essa cadeira. Aí tu vai ficar, né? Aí Jesus, ele finge que vai. Eu já vou, viu?
Eu já vou, viu? Tô indo. A Bíblia diz que ele finge que ia direto. Ele dá a sugestão para que Eduardo chame ele. Diz, não, Jesus, fica com a gente. Obrigado, Eduardo, pode sentar. Eu faço isso direto. Chegou 11h30 na casa dos irmãos. Mas ele tá só de passagem. Tomamos café agora. Não, fica para almoço. Não, rapaz, tem compromisso. Almoço. O senhor não vai chamar de novo, não, senhor? Deixa eu ir no banheiro. A cozinha fede bem. Se eu soubesse tem medo de panela. O senhor falou, tô brincando, viu, pessoal? Você já fez isso? De você querer ficar ou querer estar, mas você esperar que a outra pessoa te convide? Isso não é errado, não. Isso é pecado, né? Você tá tão assustado olhando pra mim, né, Adriano? Olha, pai, eu ia lá em trocar essa semana, já não vou, senão, né? Pode ir. Nós só tem esse horário, entre 11, né? Ou depois das 7. Final de semana, que na semana. Tô brincando, viu? Mas a gente vai lá, está vocês. Jesus, ele faz com quem vai porque ele queria ser convidado. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? João Paulo, ele estava ministrando agora e ele falou. Foi o que João Paulo falou, não foi? Ou foi Cadu? Você tem agradecido? Cadu, né? Você tem agradecido a Deus? Na hora que ele falou, foi uma punhalada que eu recebi. Senhor, nunca mais eu te agradeci, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E a Bíblia diz que ele diz assim, não vai não. Fica conosco, já é tarde. Tem até um louvor, né? Fica Jesus comigo. Isso aí eu não tenho demais, isso aí. Conhece não. Aí Jesus entra. Quando você vai caminhando, o que é que acontece? Adrenalina. Vai liberando hormônio. Então você vai na empolgação, você está ali. Quando eles entram, é diferente. Porque eles sentam. Quando você senta, a oxigenação do corpo muda. Mais calma, tranquiliza. A Bíblia diz que Jesus pega o pão e parte. Na hora que Jesus faz isso, a Bíblia diz que os olhos do entendimento deles se abrem. Quando eles sentam, eles percebem que eles estavam com Jesus durante todo o tempo. Ei, na correria do dia, no vai e vem do dia, da semana, nos corres, vai pra lá, vem pra cá. Às vezes a gente não reconhece Deus. E às vezes a gente precisa parar o que estamos fazendo, sentar para ouvir o Senhor e reconhecer que Ele está ali. Às vezes nós estamos tão corridos que a gente não tem o tempo nem para a gente mesmo. Não sei se mas tem dia que eu estou tão corrido que quando eu vou sair, eu não sei nem pentear o cabelo. Aí eu volto para pentear o cabelo. Aí tem quem vai dizer, mas tem tão pouco cabelo, mas eu gosto de pentear. Não é meu? Puxa. E agora que eu pentei a barba? Aí agora eu não tenho. Agora eu tenho que pentear. Diga que eu não tenho. Tenho ou não tenho? Você tem reconhecido Jesus na sua mesa? Você tem reconhecido a presença de Jesus? Quando ele parte o pão, a Bíblia diz que ele desaparece. Aí eles começam a se perguntar um pouco. Ei, era ele, a gente estava com ele o tempo todo. Mas a gente discutindo, mas a gente conversando, mas a gente correndo, querendo chegar, não reconhecemos que ele estava conosco. Aí um olha para o outro assim, não ardia o teu coração enquanto ele falava? Não queimava o teu coração enquanto ele falava? Ei, Jesus já vinha dando sinais do seu poder, estando com eles. Eles sentiam Jesus ali, mas não reconheciam por causa da frustração, por causa da correria. Ei, tem um risco de eu e você passar a nossa vida recebendo o toque de Jesus e não reconhecendo Jesus. A Bíblia diz que na mesma hora que eles reconhecem isso, que eles entendem que é Jesus, eles olham um para o outro assim, vamos voltar. É como se eles dissessem assim, o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual foi a besteira que nós fizemos? Eles precisaram de 2 horas de caminhada. Eles precisaram sentar para depois de entender a burrada que eles estavam fazendo.
Esses dois homens, eles ouviram as mulheres que vieram dizer assim: ei, ele não está lá no túmulo. Ei, eu tive uma visão, eu vi um anjo. Pedro saiu correndo e foi lá, e chegou lá, viu que o túmulo estava vazio. Eles ouviram Pedro dizendo: o túmulo está vazio, mas eles não creram. Sabe por quê? Porque eles estavam tão frustrados que eles não estavam mais acreditando nas promessas. Mas nessa noite, deixa eu te dizer uma coisa: a tua frustração, em nome de Jesus, não vai impedir as promessas de Deus de se cumprir em tua vida. Aleluia. Eles se levantam e eles voltam para Jerusalém. E às vezes nós vamos ter que fazer o caminho de volta. Eles não fizeram nada em Emaús. Eles só chegaram lá, reconheceram Jesus e voltaram. Às vezes nós estamos caminhando em direção a nada, só para cumprir a nossa vontade. Porque Deus não fez como a gente queria, porque Deus não fez como a gente esperava. Aí por causa disso nós vamos seguindo. Mas tem uma hora, e essa hora é hoje, em que Jesus vem ao nosso encontro para paralisar os nossos sonhos, para paralisar o nosso caminho, para dizer assim: ei, está na hora de voltar ao lugar da promessa. Fique de pé. Esses dois homens, eles ficam com Jesus durante um tempo, e eles ouvem instruções extraordinárias. Eles chegam e pasmem, esses dois homens, eles foram mais obedientes do que Pedro, porque eles voltaram quando reconheceram que era Jesus. Pedro já estava dentro do mar dentro já. Pedro já estava costurando o rede. Pedro já estava fazendo plano de novo em montar a pescaria. Pedro já estava pensando em usar os dons na pescaria. E se eu andar de novo sobre as águas? E se eu mandar de novo que os peixes vá para o outro lado, como Jesus fez? Eles não, eles reconheceram, eles foram correndo para Jerusalém. Esses dois homens, quando Jesus sobe aos céus, eles ficam em Jerusalém, eles permanecem em Jerusalém. E eles ficam na equipe dos 120. Porque eu não acredito que eles foram embora de novo. Eu acredito que eles permaneceram, porque eles entenderam: Jesus está vivo. Aleluia. Não é porque não se cumpriu como tu quis, não é porque não aconteceu como você queria, não é porque você não viu ainda que não vai acontecer. Ei, Jesus está vindo ao teu encontro no meio da tua jornada para te fazer paralisar e dizer assim: ei, eu estou vivo. Aleluia. Ainda existe uma promessa. E eu creio que Jesus vai cumprir essa promessa em nossas vidas. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, vem queimar o nosso coração, ó Pai. Pai querido, nos encontra como aqueles dois homens no caminho de Emaús, Senhor. Traz de volta a excelência, ó Pai, aos nossos dias. Pai, nos deixa ir para o caminho, ó Pai, com cara a tua vontade. Nos arranca de Emaús, Pai. Nos arranca do lugar, Senhor Deus, da resistência. Nos arranca do lugar da frustração. Nos arranca, Senhor, do lugar, Senhor Deus, do medo. E nos direciona, ó Pai, para Jerusalém, o lugar da espera. Amém. O lugar do renovo, o lugar, ó Pai, onde o teu Espírito vem. Quem é esse que vem?